Então, como seria o método de Newton-Raphson? Basicamente seria o seguinte. Primeira coisa, como tínhamos a expressão seno de 1 sobre x igual a x menos 2, o primeiro passo seria trazer a expressão do segundo membro para o primeiro membro. Seno de 1 sobre x menos a expressão que se encontrava no segundo membro, que é x menos 2, igual a zero. Depois disso, nós definimos uma função f de x, que é exatamente a expressão que se encontra agora no primeiro membro dessa equação. A f de x será seno de 1 sobre x menos x menos 2. Ou seja, f de x vai ser seno de 1 sobre x menos x mais 2. É claro, resolvendo essa equação, encontrar os valores de x para os quais a nossa função f de x definida há pouco seja igual a zero, Ou seja, encontrar a solução da equação é encontrar os valores de x que tornam essa expressão igual a zero, que é basicamente a mesma coisa que nós tínhamos aqui, essa expressão que foi originada na nossa equação, sendo de 1 sobre x igual a x menos 2. Fazendo-se esse artifício, agora nós podemos usar os métodos numéricos para se encontrar o valor das raízes dessa função, ou seja, os valores de x para os quais f de x é igual a zero. É exatamente o método que nós vamos utilizar, Newton-Raphson. Claro que existem outros métodos de resolução, mas eu escolhi esse método para exemplificar. Primeira coisa, o método ele precisa que tenhamos em mãos as derivadas da função f de x. Então, primeiramente, eu derivo a função f de x em relação a x. E o resultado que se obtém é a derivada primeira de f de x, que é a f' de x, é menos 1 sobre x ao quadrado, cosseno de 1 sobre x menos 1. E daí também determino a derivada segunda de f com relação a x. A derivada segunda aqui será a f duas linhas de x. Fazendo seus cálculos da derivada, dá 1 sobre x a quarta, vezes 2x cosseno de 1 sobre x, menos seno de 1 sobre x. Então aqui no caso eu forneci os valores das derivadas, porque o assunto do vídeo não é explicar como se deriva uma função. Mas se você estiver interessado, basta você ir no Instagram do canal que você vai ver o passo a passo das duas derivadas dessa função. Então continuando. O método ele precisa das duas derivadas, a primeira e a segunda. Então foi por isso que eu calculei aqui. Agora esse método numérico ele é um método iterativo. É um método em que você primeiro fornece um valor para uma possível raiz. Então sobre esse valor ele aplica um método, encontra uma candidata à raiz mais próxima do que eu forneci e vai repetindo isso até encontrar uma raiz com a precisão desejada. E fica repetindo esse processo. Ele é um método iterativo. E nesse caso a gente passa a utilizar uma ferramenta de cálculo que seria um programa de computador. Então o código do programa para fazer o cálculo da raiz da nossa equação. No caso é f de x igual a zero. Aí no caso eu coloquei aqui no comentário a função seno de 1 sobre x menos x mais 2, a primeira derivada e a segunda. Por isso que é necessário calcular antes, tanto a primeira como a segunda derivadas. Eu coloquei aqui comentada para poder se utilizar no código. Primeiro a gente coloca o valor inicial de uma candidata raiz, que eu chamei de x0,
E o processo faz então, é claro, o cálculo do valor da f, da sua primeira derivada e da segunda. Então, veja que no meu código precisar tanto dos valores de f como de suas derivadas, né? Para que o código funcione. Mas no caso, se ele não encontrar nenhuma raiz próxima do valor que eu fornecer, aparece uma mensagem dizendo que a aproximação está errada. Não é uma candidata próxima do valor real da raiz. Então eu preciso corrigir. Se a candidata está próxima ao valor da raiz, aí é claro, ele vai calcular um novo valor de x a partir do que eu fornecer, menos o valor da função dividido pela sua derivada. Aí ele calcula o valor da f de x para esse novo valor de x, sua derivada também, esse valor de x, e repete o processo até que o valor em módulo de f de x seja menor ou igual a 10 a menos 12. Então esse aqui é o processo iterativo. Então, ao rodar o programa, ele vai pedir um valor x inicial, um valor de candidata à raiz. Mas pelo gráfico eu vi que a raiz está entre 2 e 3, eu vou colocar como candidato 2. É assim o programa. Ele executa e nos fornece o valor de x mais próximo da raiz, dentro, é claro, da precisão. Para isso o programa precisou fazer 4 iterações. O valor de x é 2,4041 para a precisão especificada. Valeu, fui!